Esse trabalho é uma medida avaliativa empregada na disciplina de Gestão de Operações da Universidade Federal do ABC, em maio de 2020. Foi feito sobre a orientação da professora doutora Márcia Maria Penteado e sua cópia ou reprodução em plataformas não autorizadas é proibida. Vamos falar sobre a gestão de operações no teatro. E todo o material suporte para essa discussão, inclusive os vídeos e exemplos que utilizaremos, o relatório entregue para avaliação professora e o PDF desta apresentação podem ser encontrados nesse link do Google Drive. Abrimos também um grupo no WhatsApp, onde podem ser direcionadas perguntas se necessário. Estaremos disponíveis ao vivo para sanar qualquer dúvida na quinta-feira, dia 14 de maio, entre 7 e 11 horas. Vamos abordar neste tópico o mapeamento dos processos produtivos e, para isso, o nosso grupo teve como base o aprofundamento dos conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, em relação à produção teatral. A partir, então, desse aprofundamento, podemos correlacioná-lo com a disciplina de gestão de operações. E para isso nós realizamos uma breve entrevista com 3 pessoas da área. Uma delas é dona de uma companhia de teatro e as outras 2 são ex-alunas de uma companhia de teatro também. Nós utilizamos 2 perguntas para nos guiar durante a entrevista, sendo uma, poderia nos descrever todos os processos para a construção e execução de uma peça teatral? E a outra pergunta é, quais são as operações essenciais para a produção de uma peça de teatro? Com base nessa entrevista, nós notamos que há 4 operações que são fundamentais e que compõem uma produção teatral. São elas elenco, que também abrange um pouco de figurino, o audiovisual, a financeira e a operação de marketing. Eu vou falar um pouco das 2 primeiras, que são referentes ao elenco e ao audiovisual, e eu ressalto aqui que nós desconsideramos as funções relacionadas ao jurídico, tá? Entre outras. Bom, em relação ao elenco, nós destacamos que a gestão de pessoas, ou seja, os produtores e toda a sua equipe, são responsáveis pela estrutura desta operação, melhor dizendo, a escolha de atores e de atrizes adequada ao estilo da peça, né, de acordo com o perfil que essa peça, que esse roteiro, que essa história precisa. Essa operação não trata apenas do processo de contratação, que foi descrito no capítulo anterior, mas também no alinhamento das atividades, sempre lembrando, né, do quanto foi investido para isso. Temos aqui a parte de modelo de atuação alinhada com o roteiro, né, tem que estar tudo muito casadinho, muito alinhado. Temos também uma questão extremamente importante, que é o figurino, e que tem um processo de definição pautado não só no entendimento sobre os personagens, né, mas na ambientação como um todo, sobre suas personalidades, sobre o relacionamento desses personagens durante a peça, né, durante a história, as funções dentro do espetáculo, né, as funções que eles têm. Nós ressaltamos também que, tanto para o elenco quanto para o figurino, é necessária uma gestão forte, um detalhamento acerca da peça, da história, uma pesquisa voltada às referências que essa peça traz, bem como assistir aos ensaios, entender o posicionamento de cada personagem, o parte físico, o espaço físico, a iluminação, enfim, entre outros aspectos que são extremamente importantes para fazer essa gestão tanto do elenco quanto do figurino. Também temos aqui a operação audiovisual, que consiste, então, na viabilização do material para o espetáculo, né? E o produtor responsável por esta operação tem como função não somente promover o espaço físico para os ensaios, que é muito importante, mas também o local em que essa peça será apresentada, né? O local final que terá essa apresentação da peça. Também é de sua função a realização da decoração do cenário, sempre lembrando do que a história vai contar, em que época ela se passa, enfim, tudo muito detalhado. Por isso, a ambientação, o aprofundamento sobre as referências, enfim. E também temos a parte de decoração, né, que eu acabei de falar, sobre conhecer todas as referências, a história, e também os equipamentos de áudio, que são de extrema importância, também relacionados ao porte da peça, ao tamanho da peça, ao tamanho do local. Entender toda a acústica do ambiente que vai ser passada essa história. E também os equipamentos de luz,
bem como os equipamentos de áudio, lembrando que são de extrema importância, né? Entender o local, entender a quantidade de pessoas, enfim, fazer essa gestão. Que não basta só o equipamento, mas tem toda uma questão logística envolvida, né? Entender todos os processos dentro dessa peça. E fazer isso dentro do orçamento que foi destinado, né, a essa peça de teatro. Boa noite, aqui é o Luiz Henrique. Então, dando continuidade ao discurso iniciado pela Thaís, eu vou falar aqui do terceiro pilar, é o pilar da operação financeira. Na nossa entrevista com as meninas, muitas citaram, principalmente a Nancy, por ter uma visão mais da produção, que a operação financeira é tida como a padrinha para que a produção teatral aconteça. Por quê? É previsto já um alinhamento estratégico do financeiro. Então, qual é o resultado desejado de lucro, de budget, qual é o investimento? Então, desde a estratégia da criação do roteiro, escolha de atores, tudo isso está envolvido com a parte de estratégia financeira. O quanto pode investir, o quanto almeja de lucro e o quanto tem esta rotação. Então, percorrendo em linhas gerais, englobam-se nessas operações a busca por incentivos financeiros, engloba-se a linha de tempo, o horizonte de tempo, onde o que será pago, quando será pago. Então, faço algum pagamento antecipado? Sim. Qual o momento certo para isso? Qual o momento certo depois da realização da peça, da venda de ingressos? Todos estes são contemplados aqui na parte de operação financeira. Casada com este tipo de operação, temos também o nosso último pilar, que nós chamamos de operação de marketing. Aqui engloba aquela parte voltada à divulgação e estratégia da publicidade, da colocação. Quanto meu público está disposto a pagar, quais plataformas eu vou divulgar a peça, o roteiro, a operação financeira, o valor que estou cobrando no ingresso está condizente com o que meu público pode pagar. Quando eu vou colocar essa peça em cartaz? Será no inverno? Será no verão? Perguntas essas que permeiam o marketing. É uma operação que serve como termômetro para as outras. Foi divulgado o elenco, as vendas aumentaram, isso tem um impacto de marketing. Vendas não estão boas, marketing passa para financeiro. É um pilar que tem uma função forte de termômetro, tá? Aqui em seguida fizemos um estilo, uma representação gráfica das 4 operações, os nossos 4 pilares. Tendo aí em azul, né, as operações de elenco, desculpa, faça a correção. Em azul, as operações que nós chamamos de audiovisual, né, aquela parte da diretoria. Em vermelho, a operação de elenco. Em verde, a financeira. E em cinza, as operações de marketing. Numa linha temporal, dá para se perceber que algumas operações ocorrem de forma paralela, outras precisam ainda de um start, e mitigamos aí algumas caixinhas dos to-dos, que funciona desde uma pré-produção até o pós-produção. Após o mapeamento dos processos já descritos anteriormente, ficou designado a esta parte do trabalho a classificação dos mesmos. Para a realização da classificação dos processos produtivos, foi definido que a análise se realizasse nas 4 operações microenvolvidas, evidenciando os inputs, os recursos a serem transformados e recursos transformadores, nos processos de transformação e nos outputs predominantes. Vamos falar sobre o processo de atuação de uma das microoperações envolvidas na gestão de teatro, a constituição do elenco. A criação da constituição do elenco possui elementos estruturais com procedimentos pré-definidos. No caso, na maioria das vezes, o recrutamento ocorre através de uma agência, onde diretores e produtores avaliarão os candidatos por meio de um script que contém o roteiro.
Então, na parte do input, nós definimos como recursos transformados o perfil do personagem, que é uma informação, e roteiro, o script, que também tem título de informação. E como recursos transformadores, nós temos os candidatos, a agência de talentos, diretores e produtores e o local do teste. O processo de transformação é a realização do teste em si, em que é possível constatar a aptidão do ator para tal papel. O output é o ator selecionado, integrando o elenco. Nós podemos classificar esse processo como um processo puxado, visto que depende de insumos para sua realização, na qual só é executado sob uma demanda já estabelecida. Em relação à operação de produção audiovisual, podemos dizer que seus objetivos principais são o planejamento, definição e estabelecimento da construção do espetáculo. Para isso, é necessário que se delimite a obra cênica e se direcione como que será feita a implementação da sua produção. O objetivo final é que seja possível retratar pela peça as emoções, ideias, conceitos e sensações preteridas pela companhia de teatro. Para permitir a execução da obra desta forma, existem dentro da operação de produção audiovisual algumas atividades funcionais principais, sendo elas a roteirização, a cenografia, a sonoplastia, a produção de figurino e a iluminação. A atividade de roteirização é uma das etapas mais importantes da produção teatral. É nessa etapa que será constituído o roteiro, um elemento muito importante desta operação que servirá para direcionar e guiar a produção das demais atividades funcionais. Nessa etapa, os recursos transformados são as obras de referência, podendo ser obras literárias ou audiovisuais, como músicas e filmes. Os recursos transformadores são os escritores, a direção de arte, a direção de elenco e a direção audiovisual. E os processos de transformação são pesquisa, adaptação literária, construção de personagens e arquitetura de cenas. Os outputs desse processo de transformação são os elementos de dramaturgia definidos, como, por exemplo, o enredo e os conflitos da peça, os personagens com os perfis definidos, as cenas definidas e roteirizadas em formas de script e, por fim, um roteiro único definido que servirá de orientação para todo o restante da produção audiovisual dentro do espetáculo teatral. A produção de figurinos é outra atividade essencial na produção de teatro. Seu objetivo é auxiliar a apresentação teatral em retratar os aspectos e o pano de fundo no qual uma determinada peça se dá, através da produção de figurinos que sejam capazes de transmitir ao público partes implícitas da história que a peça quer contar. Por conta disso, o figurinista, além de ter que estar extremamente conectado com a obra da peça e seu roteiro, deve estar em constante sinergia com as atividades de cenografia. Essa é uma atividade realizada sob demanda, que leva em consideração aspectos específicos das obras retratadas, bem como medidas de atores e necessidades ergonômicas do personagem no desenrolar das peças e de seus papéis. No entanto, vale notar que nem sempre é necessário produzir figurinos do zero, podendo as companhias de teatro trabalhar com aluguéis e empréstimos de acervos teatrais, como o acervo do Teatro do SESI em São Paulo. Nestes processos de transformação, os recursos transformadores são as máquinas. Os recursos transformados são os perfis dos personagens definidos a partir do roteiro e, consequentemente, da etapa de roteirização, os detalhes de cenografia da peça, as medidas dos atores, o roteiro e os detalhes das cenas, os tecidos, os materiais de costura, adereços variados e os próprios atores. Os recursos transformadores são as máquinas de costura, os costureiros, os figurinistas e, em alguns casos, os acervos de figurinos prontos. Os processos de transformação dessa atividade funcional são a definição do figurino e as suas peças, a costura ou aluguel das peças e os processos de prova e ajustes nos atores. Os outputs desse processo serão os figurinos prontos e ajustados em acordo com o restante da produção. Em relação à atividade de iluminação, podemos dizer que as peças teatrais dependem muito de efeitos luminosos durante as apresentações. Esses efeitos são responsáveis por auxiliar a companhia na orientação das cenas, nos enfoques ideais da dramaturgia e na complementação da experiência audiovisual que a peça quer transmitir. Nesse sentido, os responsáveis pelas atividades aqui englobadas devem ser pessoas técnicas, capazes de garantir instalações seguras e que estejam em total consórcio com a direção de arte do espetáculo, de modo a produzir um plano de iluminação seguro e bem sincronizado a ser executado no momento da peça. Trazendo para o modelo de transformação de Slack, Chambers e Johnston,
podemos dizer que os inputs desse processo são as necessidades da peça, a avaliação das instalações elétricas do local onde a peça se dará, o roteiro e o detalhe das cenas, os equipamentos de iluminação, energia elétrica abundante e equipamentos controladores. Nesses processos de transformação, os recursos transformadores são a direção de arte, técnicos em elétrica, técnicos de iluminação e a direção audiovisual. Aqui serão realizadas a seleção ou aluguel de equipamentos, instalação e teste desses equipamentos luminosos e a coordenação com a direção de arte no intuito de formar a produção do plano de iluminação. Os outputs, como podem ser vistos nessa tabela, são o plano de iluminação, que nada mais é do que a sincronização das luzes e movimentos com as cenas que serão performadas pelos atores, o resultado final da iluminação da peça já testada e a garantia de segurança na atividade, dados os riscos envolvidos nessa operação. Em relação à atividade funcional de cenografia, podemos dizer que a produção cenográfica é responsável por definir e organizar os espaços da peça, carregando neles os aspectos da obra sendo retratada, como, por exemplo, o contexto histórico e geográfico da história e das cenas em particular. Seu papel é desenhar, desenvolver e produzir os cenários de todas as cenas da peça e sinergizá-los com as atividades de iluminação, figurinização e configurações cênicas das peças. Em relação aos processos de transformação, podemos dizer que os recursos transformados são roteiro e os detalhes físicos das cenas, a infraestrutura do espaço teatral, o espaço cênico, que é o espaço utilizado pelos atores durante suas performances, e materiais de construção diversos, como por exemplo madeira, plástico, metais, entre outros. Os recursos transformadores são os cenógrafos, os aderecistas, os maquinistas, construtores, cenotécnicos, contrarregras, arquitetos e designers, carpinteiros, pirotécnicos e assistentes de palco. Os processos de transformação envolvendo esses recursos são a produção de artefatos e adereços de cena, a ambientação e a combinação de peças cenográficas, o desenvolvimento de visuais e a construção de artefatos cênicos e máquinas construtivistas, como por exemplo os cabos içados para conferir movimento ao cenário ou aos atores, como por exemplo fazer um ator voar. Os outputs são o espaço dramático, que é a confluência entre o espaço teatral e o espaço cênico, os elementos de cenário prontos e as estruturas e máquinas construtivistas prontas e testadas. Com isso, tem-se os cenários completos. Sobre a atividade de sonoplastia, pode-se dizer que esse trabalho tem por objetivo a complementação da peça através do uso de sonoridades que produzem não só efeitos sonoros normais, como por exemplo barulho de água ou vento, mas também temas sonoros que têm por objetivo específico a ambientação e tematização da peça. Dentro desses processos de transformação, podemos dizer que os inputs são o roteiro e os detalhes da cena, as necessidades da peça, oriundas do roteiro, a avaliação de instalações elétricas, os acervos musicais disponíveis à companhia teatral, o roteiro e os detalhes das cenas, os equipamentos de som, como por exemplo caixas de som, defletores, entre outros, energia elétrica abundante e os equipamentos controladores. Os recursos transformadores nessa etapa são compositores, designers de som, técnicos em sonoplastia e técnicos em elétrica. Os processos de transformação aqui são a avaliação das instalações pelo aspecto sonoro, a seleção dos temas musicais e a seleção ou aluguel de equipamentos, além da elaboração do plano sonoro. Os outputs são o plano sonoro concluído, que nada mais é do que a sincronia dos sons com os momentos da peça e durante a performance dos atores, a sonoplastia total do espetáculo configurada e testada e a garantia de segurança na apresentação. A microoperação financeira é responsável pelos recursos da peça, desde a parte de investimentos até a de resultados. É o processo que garante o desenvolvimento do projeto, função que norteia o perfil que a atração conseguirá atingir. Ou seja, dependendo da verba adquirida, terá mais tecnologia em equipamentos, ou não, um figurino mais elaborado, ou não, um elenco de atores mais prestigiados, ou não. Os lucros imediatos e a longo prazo fazem parte dessa microoperação. Foi escolhido um modelo separatista de input e output para investimento e lucro, porque apesar das duas fases serem categorizadas em uma operação de mesma natureza, como dito anteriormente, por serem fases, ocorrem em intervalos distintos. O processo de investimento é um step inicial na parte de recursos financeiros. Pontuamos como inputs, na parte de recursos transformados, a pesquisa de mercado, visto que,
obter informações necessárias, se transformando em insumos para outro input, as metas financeiras, que estabelecem o valor necessário para o investimento inicial, tendo como base as pesquisas que foram realizadas. A proposta do projeto em si é um input, por ter um caráter informativo. O cadastro do projeto em políticas governamentais de apoio à cultura também são recursos a serem transformados. E os contatos com possíveis empresas patrocinadoras também. Na parte de recursos transformadores, temos os diretores e produtores do teatro, os representantes das possíveis empresas patrocinadoras e os colaboradores responsáveis pela análise do projeto em relação às diretrizes das políticas governamentais. O local das entrevistas e apresentação do projeto também é um recurso transformador. No processo de transformação, é feita a realização de entrevistas com as empresas e a verificação de adequação da proposta de projeto em relação às diretrizes das políticas de investimento governamental, e então, propiciando a obtenção de recursos financeiros, os outputs. É um processo que também pode ser categorizado como puxado, devido à sua dependência de insumos que só são realizados sob demanda. O lucro, a última subdivisão da microoperação financeira, um processo categorizado pelas vendas de ingresso. Pontuamos como input o valor monetário das vendas, um recurso a ser transformado. E em recursos transformadores, podemos classificar o elenco da peça, os equipamentos e a produção. O processo de transformação é caracterizado pelas seguintes áreas: publicidade e propaganda, para a divulgação da peça, o setor de marketing, com as vendas, a contabilidade, sendo o setor responsável pela gestão do valor monetário arrecadado, e a experiência do público, visto que o teatro modifica o estado psicológico de seus espectadores. O público exerce um papel de extrema importância, não só pelo fato de ser o cliente, mas também por ser um agente veículo de propaganda. O output é o lucro monetário que a produção obteve. No que tange à operação de marketing, podemos dizer que essa acompanha a definição da estratégia de vendas da peça teatral em foco. De acordo com Reis, em 2006, essa estratégia é definida, apresentada, aprovada e em seguida implementada para garantir a venda de ingressos e o retorno financeiro da produção teatral. A definição da estratégia de marketing se desenvolve ao longo de uma série de tratamento de dados com o objetivo de se definir 3 variáveis principais e essenciais para viabilizar as vendas, sendo elas o público-alvo, os canais de veiculação e a produção de mídias que serão veiculadas. Essas 3 variáveis são encontradas através de 3 processos de transformação definidos nessa tabela e descritos a seguir. O primeiro deles utiliza como input as bases de mercado audiovisual. O processo de transformação é o tratamento de dados e a definição do público-alvo, e o output é uma escolha sobre o público-alvo que se deseja atacar. De posse da escolha desse público-alvo, e utilizando-o como input em outro processo, se realiza o entendimento das preferências desse público-alvo, e com isso se obtém como output a definição dos veículos de mídia a serem utilizados para veicular o marketing da peça. De posse das preferências do público-alvo, novamente utilizado como input, é realizada a produção de mídias voltadas ao público-alvo, e como output se obtém essas mídias produzidas prontas para veiculação. Dentro desses 3 processos transformadores, são utilizados como recursos transformadores as ferramentas de tratamento de dados, os analistas de dados e marketing, ferramentas de desenvolvimento de mídias e produtores de conteúdo audiovisual. Para podermos definir o mapeamento da cadeia externa de produção, é primeiro necessário deixar claro a relação existente entre os recursos fomentadores, as atividades de meios e fins, e o resultado final e seus respectivos impactos no cenário no qual as companhias de teatro estão inseridas. A relação entre esses aspectos é representada neste diagrama dentro desse slide, e esse diagrama é melhor detalhado a seguir. Então, como evidenciado na figura, a base para a efetividade da produção teatral acaba por girar em torno do angariamento de recursos financeiros, que no caso das companhias teatrais geralmente advém de investimentos do governo ou de patrocinadores com interesse em marketing e trabalho de marca. São esses investimentos que orientam e muito a produção teatral, que acaba tendo que se acomodar à realidade financeira disponível para poder executar seus espetáculos. A partir do entendimento dessa disposição financeira é que a companhia de teatro, que aqui é entendida como uma empresa foco da nossa análise, vai produzir as atividades dentro das suas operações, vai ser responsável pela gestão dessas atividades que foram mencionadas anteriormente aqui nessa apresentação.
Então aqui, as operações financeiras, de marketing, audiovisual e elenco são organizadas e coordenadas como atividades meio que sustentam a atividade fim de produzir entretenimento e fomentar a educação cênica, além, é claro, de angariar receita para a produção teatral. Como resultado final, além das obras executadas, a produção teatral se desdobra produzindo outputs que têm um retorno para a sociedade, que aqui são entendidos como retornos financeiros, ganhos culturais e incentivos sociais através da arte cênica. A cadeia externa da produção teatral pode ser interpretada a partir das diferentes camadas de fornecedores e clientes, ou stakeholders, envolvidos. Além das macroatividades funcionais descritas anteriormente, aqui entendidas como parte de uma empresa foco, companhia teatral, são observadas outras atividades funcionais alocadas em fornecedores externos que cumprem papéis a níveis de primeira e segunda camada. Adentrando o conceito de Supply Chain Management no viés generalista pelas microatividades abordadas no tópico anterior, categorizadas acima como atividades meio, conseguimos introduzir um submapeamento. Começando por elenco, agência de seleção e recrutamento são os fornecedores de primeira camada. Antes da agência, nós temos os caça-talentos ou os olheiros que trabalham, vendem os seus contatos para essas agências como fornecedores de segunda camada. Os figurinos, que são desenhados por figurinistas que nesse contexto pertencem ao elenco, não se enquadram como fornecedores, mas a equipe de costura assume esse papel de fornecedor de primeira camada. Os materiais, tecidos, botões, linhas, agulhas são classificados como fornecedores de segunda camada. A iluminação é construída e instalada por uma equipe de técnicos terceirizada. São os fornecedores de primeira camada. Os equipamentos listados: plano convexo, Fresnel, Scoop, Par, elipsoidal, Moving Light, Local Light, ciclorama, Mini Birch, canhão, Soft Light, Set Light são dos fornecedores de segunda camada. A sonoplastia, que é realizada também por uma equipe de técnicos terceirizada, os fornecedores de primeira camada, e os seus equipamentos que são utilizados são os equipamentos de som, caixas, sonorizador, amplificadores, que são de fornecedores de segunda camada. O cenário, a equipe de montagem, são feitos por fornecedores de primeira camada. Equipamentos, madeira, plástico, pregos, parafusos, são dos fornecedores de segunda camada. Marketing, empresas contratadas de estratégia, fornecedores de primeira camada. Empresas contratadas de dados de mercado, fornecedores de segunda camada. Na parte de publicidade e propaganda, empresas contratadas de veiculação de mídia são os fornecedores de primeira camada. Empresas contratadas de produção de mídia são fornecedores de segunda camada. Na parte de patrocínio e investimento, empresas patrocinadoras são fornecedores de primeira camada. Em políticas e fomentos governamentais de isenção fiscal e busca por patrocínio, são fornecedores de segunda camada. Avaliando a gestão de relacionamento envolvida no teatro, é possível compreender a importância da integração dos setores envolvidos na cadeia. Todas as atividades que acercam a produção de uma peça possuem importância para que o espetáculo, o serviço final, seja entregue ao espectador. Não é possível afirmar que o teatro tenha uma área específica de Supply Chain Management, a área responsável pela integração dos setores e coordenação da tomada de decisão através do gerenciamento das outras áreas em questão. Mas é possível observar a inserção direta das microoperações lidando com esse gerenciamento através das interdependências dos processos apresentados. Sem a área de investimentos e patrocínios, não é possível o desenvolvimento do projeto, que também são dependentes dos setores de marketing e publicidade. Para a microoperação da produção audiovisual, na parte de construção, também podemos visualizar a sujeição da gestão de relacionamento através da cadeia de insumos e empresas terceirizadas. Todos os setores corroboram para o alcance da eficiência e eficácia. Portanto, apesar do teatro não ter uma área específica de SCM, seus setores desempenham este papel diretamente. Citando os aprendizados obtidos em aula, ministradas pela professora Márcia, Supply Chain Management é uma função integradora com a responsabilidade primária de ligar as funções-chave e processos-chave de negócio dentro e entre empresas
para formar um modelo coeso e de alto desempenho, ou seja, seu objetivo tem incorporado a redução de custos e melhoria do serviço ao cliente, sendo uma integração dos processos-chave, que foi possível visualizar com mais clareza ao decorrer deste trabalho, onde todas as micro-operações do teatro foram mapeadas e descritas, sendo notável a importância dos setores e de todos os integrantes da cadeia. O conteúdo da disciplina Gestão de Operações possibilitou a análise, fazendo com que enxergássemos a notoriedade do papel da gestão no sucesso da entrega de um serviço como o do teatro. Para estudo de caso, foram escolhidos 2 exemplos distintos que representam o que há de mais luxuoso ao mais elementar na indústria da arte e teatro, o Cirque du Soleil e o teatro de rua. O Cirque du Soleil é, sem dúvida, um dos maiores nomes da indústria do teatro. Isso é bem interessante porque estamos falando de uma empresa fundada em 1984 no Canadá, que teve que se ir reinventando ao longo dos anos para que chegasse hoje numa marca tão conhecida e difundida mundialmente. A história do Cirque du Soleil sempre foi alvo de muito estudo e análise das áreas de gestão empresarial e de inovação, porque hoje a marca é o maior benchmarking que a gente tem quando a gente fala da técnica do Oceano Azul. Vamos explicar um pouquinho mais agora sobre essa teoria do Oceano Azul. Quando uma empresa ela está totalmente focada numa cega competição com seus concorrentes, batalhando sempre pelo mesmo tipo de público-alvo, pelo mesmo tipo de ferramenta, a gente diz que essa empresa está no Oceano Vermelho. Diferentemente do que o Cirque du Soleil fez, que é uma empresa exemplo de Oceano Azul. Ou seja, ela conseguiu analisar um mar de possibilidades, uma tela em branco, para que ela pudesse exercer um novo tipo de atividade de forma pioneira para um novo tipo de público-alvo, não tendo, então, concorrentes. Então ela deixa de ter uma competição cega, que é o cenário mais comum que a gente vê hoje no mercado, para ser pioneira em um novo tipo de espetáculo que a gente vai explicar para vocês. Antigamente a gente tinha o conceito de circo bem difundido, como a gente conhece. Circos itinerantes, passando de cidade em cidade, tentando convencer um público com um novo tipo de atração, famílias de circo sobrevivendo com a bilheteria da noite passada. Então esse era o cenário mais comum. O Cirque du Soleil tenta romper com isso quando ele determina que os seus espetáculos não vai ser para o mesmo público-alvo de antes, que eram famílias, crianças. Agora, o espetáculo do Cirque du Soleil ia atender principalmente o público adulto e de empresários, as pessoas que realmente tinham o dinheiro. E essas pessoas, até então, não tinham outra forma de diversão, não tinham outro tipo de espetáculo que trazia essa emoção, essa alegria para essa classe. Então ele se torna pioneiro nesse sentido e até hoje tem muitos poucos concorrentes neste ramo. A gente diz que o Cirque du Soleil teve os 3 principais mandamentos do Oceano Azul. Teve foco, porque a estratégia da empresa é sempre notável e todos percebem com nitidez. Tem uma singularidade, que é realmente buscar fazer apresentações pioneiras e colocar dentro dos seus espetáculos algo nunca visto. Eles têm uma mensagem bem consistente, que é que os princípios da empresa são bem claros e todas as suas apresentações realmente cumprem com o prometido. É difícil uma pessoa que foi em um espetáculo não querer ir em outro, porque ela sabe que realmente tem valor agregado naquilo que está pagando. O Cirque du Soleil, então, é visto como uma empresa de sucesso. Uma empresa que possui mais de 4.500 funcionários envolvidos, onde 1.300 desses são artistas. Parte desse contingente fica no prédio da sede da empresa, em Montreal, e outra parte fica viajando o mundo, realizando as turnês e os espetáculos. Nessa imagem, a gente consegue ver a escultura de um sapato social do tamanho de um sapato de palhaço, né? A ideia dessa escultura, localizada na entrada do prédio em Montreal, é sempre despertar nessas pessoas que trabalham na empresa o princípio maior deles estarem ali, que é realmente trazer aquela alegria do palhaço e despertar o sentimento na plateia que vai assistir seus espetáculos, tentando desvencilhar um pouco da ideia do mundo empresarial e do orçamento, trazendo a superioridade aí da arte, do circo e do teatro. E agora vamos mostrar para vocês 2 rápidos vídeos que representam um pouco desse diferencial do Cirque du Soleil. No primeiro vídeo, a gente vai ver como que a empresa representa animais e a natureza nos seus espetáculos, que diferentemente do circo de antigamente, onde a gente tinha maltrato dos animais, domesticação de animais selvagens, no Cirque du Soleil eles conseguem trazer a mesma naturalidade, a mesma movimentação dos animais, só que com seres humanos representantes e com toda uma arquitetura e engenharia envolvida.
E agora, nesse outro vídeo, a gente vai mostrar como que o Cirque du Soleil, apesar de estar fazendo um grande espetáculo teatral, consegue não perder a essência do circo, com toda a música do circo, todo aquele sentimento envolvido através de uma acrobacia arriscada. Bienvenidos, señoras y señores. Estamos muy contentos de estar aquí con nosotros. Esta noche les venimos presentando el Columpio 360, peleando en contra del alto, fuerte, guapo, carismático, que les digo, el rompecorazones de todas las chicas de aquí, de Montreal. El Ángel de Tlaxcala. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho como funciona, de fato, a gestão de operações dentro do Cirque du Soleil. O novo espetáculo no circo é similar a um projeto dentro de uma grande instituição e é desenvolvido como um projeto verticalizado e nos modelos tradicionais de negócio. Da criação desse novo espetáculo até a primeira apresentação, realmente, leva-se em torno de mais ou menos um ano e meio. Os projetos residentes, geralmente, eles recebem incentivos locais, então, como, por exemplo, para a construção de um novo teatro em Las Vegas, que suportasse a infraestrutura e as necessidades dos espetáculos, foi investido 165 milhões de dólares. Inicialmente, para a construção desse novo espetáculo, é realizado um briefing com as companhias demandantes e a alta cúpula da empresa. Essa alta cúpula é formada por artistas presentes desde a fundação. Em seguida, são reunidos 2 ou 3 diretores ponto focais, responsáveis, por exemplo, pela área de criação e cenário, que vão aprimorar esse esboço do briefing. Em paralelo, a área financeira é responsável por realizar a análise financeira do espetáculo. Então, ela vai calcular se o espetáculo é viável ou não, os valores das estruturas necessárias, do contingente de pessoas envolvidas e dos custos envolvidos na execução das turnês. É ela a área responsável por decretar a continuidade ou não da ideia. Importante a gente salientar aqui a preocupação e todo o cuidado da empresa com a sustentabilidade de suas contas e do seu histórico em operar no verde com receita, ao menos até o ano de 2017. Bom, então depois de passar por todas essas fases e o espetáculo ser aprovado, a equipe de diretores envolvidos aumenta para 12 ou 13 líderes de diferentes áreas, como efeitos especiais, luz, som, coreografia, elenco. E é nessa última área que os diretores de elenco apresentam um papel essencial e muito incentivado dentro da empresa. Porque a junção das ideias dos diferentes tipos de artistas, formados em escolas distintas e crescidos em culturas diversas, quando lapidadas, resultam na excentricidade e inovação dos espetáculos. Essa equipe realiza anualmente mais de 90 audições e 70 viagens, fazendo o chamado garimpo de talentos da empresa. Em relação às apresentações, elas ressaltam o que há de mais nobre e luxuoso na arte do teatro. Desde as apresentações em locais especiais ao redor do mundo, como por exemplo no Parque Olímpico, aqui no Rio de Janeiro, até a construção de um teatro próprio, como a gente falou anteriormente, na Times Square. O circo se comporta e tem a estrutura de uma grande empresa. Ele apresenta direções verticalizadas responsáveis por dominar suas atividades diárias e sempre pesquisar por inovações. Essas constantes pesquisas capacitam a realização desde a construção de um palco e de uma infraestrutura que permite acrobacias a 28 metros de altura, como também até a logística das acomodações de 100 artistas dos mais de 40 países durante uma turnê.
Assim, podemos concluir que Cirque du Soleil domina com maestria a alta complexidade envolvida na gestão de operações de um teatro. Assim, conclui-se que, ao analisar o Cirque du Soleil sobre a ótica das 4 operações de teatro citadas anteriormente no nosso trabalho, temos que a operação de elenco se preocupa desde a captura dos talentos ao redor do mundo, com uma sequência de 4 fases para aprovação, como também todo um cuidado de colocar no papel principal, sempre que possível, algum artista do país local, para criar maior conexão com a língua e as expressões. Na operação audiovisual, nota-se que a capacidade de transformar as ideias sempre grandiosas dos roteiristas em grandes estruturas, como palcos giratórios, esteiras em diferentes sentidos e a possibilidade de chuva artificial, sem que o piso inunde, está pautada na experiência de um grande time de engenheiros, arquitetos e operadores, que muitas vezes são contratados nos países de origem para a construção e retirada dos materiais. Em operação financeira, o cenário é de grandes investimentos americanos e principalmente chineses, o que permite à empresa apostar no desenvolvimento de novas tecnologias e no briefing de novos espetáculos, apesar dos investimentos das empresas locais, como por exemplo, do Bradesco no Brasil e o elevado e elitizado preço das bilheterias que sustentam boa parte dos custos. Por fim, a operação de marketing investe na imagem clara e luxuosa da empresa, com propagandas impactantes, imagens de alta qualidade e efeitos sonoros, cenas de bastidores compartilhadas em redes sociais, como Instagram e Facebook, e teasers de suas apresentações no canal oficial do YouTube, transmitindo sua mensagem para milhares de seguidores. Infelizmente, com o cenário em que estamos vivendo da pandemia de Covid-19, a empresa anunciou recentemente a demissão de 95% de seus funcionários e está prestes a decretar falência, com dívidas milionárias devido à parada das apresentações, demonstrando que até um gigante do teatro, com capital aberto e alto investimento chinês e americano, está refém dos fortes impactos que a crise deixará na classe artística. Meu nome é Guilherme e agora eu vou falar um pouco sobre um dos nossos cases, que é o teatro de rua. Primeiramente eu vou falar sobre como o teatro de rua surgiu. Em 1961, o Centro Popular da Cultura, como parte dos projetos, criou o teatro de rua, que tinha como objetivo construir uma cultura nacional popular e democrática. Em 1964, teve o golpe militar, o centro foi fechado e os participantes foram presos ou exilados. Por volta dos anos 80, quando o período ditatorial acabou, o teatro voltou como movimento social e forma de protesto. Hoje em dia, o principal objetivo do teatro de rua é permitir que todo mundo tenha acesso ao teatro, a esse tipo de cultura. Para isso, para que seja viável, os elementos principais de uma peça de teatro precisam ser simplificados, para que os custos de uma peça sejam diminuídos, seja possível fazer ele na rua, né? Bom, em relação à maquiagem, os atores que produzem a sua própria maquiagem, né? Eles que vão pintar o rosto deles, o corpo deles. Diferente do teatro convencional, que às vezes eles podem ter uma equipe que vai maquiá-los, ou eles mesmos podem se maquiar, né? Só que no teatro de rua, eles não vão ter do produto certo, assim, e querendo ou não, dificulta um pouco mais com o que eles querem representar, né? E a sonoplastia, os teatros de rua, eles têm muita poluição sonora, diferente de um teatro convencional, que é um lugar fechado, onde é bem quieto, e então as caixas de som são muito bem utilizadas lá, né? Pra criar o clima da cena, da peça. Enquanto que no teatro de ruas não, tem muita poluição sonora. Tem buzina, tem pessoas passando que estão falando. Então fica um pouco mais difícil, mas não que eles não trabalhem nessa parte, né? Do som. Geralmente eles usam instrumentos e materiais como, não sei, lata de metal, assim, pra fazer barulho quando eles precisam. Até mesmo caixa de som, né? Só que o clima da cena não vai ser tão bem trabalhado quanto em um teatro fechado que é mais quieto, né? E esses principais elementos são a cenografia, o figurino, a maquiagem, a sonoplastia e a iluminação. Primeiro falar da cenografia. Ela é uma importante parte do teatro, né? Porque ela representa o tempo e o espaço na peça. E o teatro de rua, eles têm que utilizar materiais que já pertencem à equipe, que já foram utilizados em outras peças, materiais mais simples, não tão extravagantes assim, porque, querendo ou não, o teatro de rua tem menos verba que um teatro convencional. Então eles têm que tentar fazer o melhor que eles conseguem com o pouco que eles têm. Esse é a maior dificuldade do teatro de rua, né? Fazer muito com pouco. Bom, agora pro segundo, é o figurino. O que é o figurino, né? Ele é toda a linguagem visual dos personagens. Roupa, acessórios, essas coisas, né?
E mesma coisa da cenografia. Os atores, quem faz o teatro de rua tenta usar roupas que já tem, ou compra, utiliza de panos, coisas mais simples, mais baratas para poderem fazer a peça que eles querem com menos verba, né? Bom, agora sobre a iluminação. A iluminação é uma parte importante do teatro, que dá ênfase a uma área específica do cenário, ou até mudar clima, assim, né, da cena. E o teatro de rua não consegue fazer isso muito bem, porque como eles trabalham no céu aberto, então eles vão depender se tá. Depende da luz do dia, né? Se tá sol, se tá nublado, ou se tá de noite. Então eles vão se utilizar bastante da própria luz do ambiente, né? E de refletores às vezes. Se a peça não. A história da peça, a cena da peça não for afetada por causa da luz, eles vão representar. Esteja sol ou esteja noite com refletores, né? Bom, isso foi um pouquinho sobre o teatro de rua. E dá pra ver como o trabalho deles é difícil, né? De levar a arte do teatro convencional pras ruas, pra todo mundo ter acesso. E o jeito que eles fazem isso, né? Que é ter que fazer muito com pouca verba. Como foi mencionado, no decorrer desse trabalho, aprofundamos o estudo sobre o funcionamento do sistema da produção teatral e pudemos ampliar a visão da cadeia de suprimentos e aplicar o entendimento de cada etapa e ativos participantes, entendendo a aplicação moderna da gestão da cadeia de suprimentos, em que a organização funciona como uma rede de relacionamentos, com uma visão sistêmica de todos os fatores envolvidos. Por fim, levantamos alguns pontos que estão claramente presentes nesse sistema e também é possível a aplicação do aprendizado na matéria. Primeiro, o fator financeiro foi destacado como um dos pilares com maior peso de influência e decisão em toda a cadeia de operação. E como um exemplo prático, é conveniente mencionar a Lei de Incentivo à Cultura, a qual permite o abatimento de 100% do valor efetivamente despendido pelo patrocinador ou apoiador. Nesse exemplo, visualizamos a cadeia de modo em que o produtor cultural propõe o seu projeto para aprovação pelo Sistema de Apoio às Leis e Incentivo à Cultura, e quando esse projeto é aprovado, o proponente segue a buscar apoiadores junto a empresas ou pessoas físicas para captar os recursos que virão a tornar esse projeto realidade. Tal elo é claramente uma relação de benefício ao proponente e ao patrocinador, como também impacta no output final, que traz um retorno à sociedade e a transformação no espectador. Outro fator envolvente diz respeito à produção da cenografia e questões de viés da sustentabilidade. Essa abordagem traz a necessidade de balancear o modelo em que os elementos cenográficos são predominantemente personalizados e de uso único para determinado espetáculo. E assim, junto com as condições de se manter dentro do limite imposto pelo viés financeiro, o mercado buscou uma oportunidade de solução com a tendência da sustentabilidade, que pode funcionar de variados modos a relação com este conceito, como, por exemplo, a reutilização de materiais e objetos descartados, ou então a busca por um processo de produção mais limpo com materiais recicláveis. Assim, há a valorização da sustentabilidade na gestão da produção, aplicada também para gerar valor como um atrativo na aquisição de apoiadores, devido ao reconhecimento positivo que esse output terá com o fator da valorização da responsabilidade social e ambiental agregada ao sistema. Outro fator conjunto da influência para medidas sustentáveis se aplica de modo similar à produção do figurino, que, como já foi mencionado anteriormente, tem uma tradição de reutilização entre as companhias de teatro. Esses casos deixam claro como a organização da produção teatral é um organismo complexo, em que os elementos da cadeia trabalham com uma interação permanente.